Feche os olhos por um momento. Esqueça seu nome, seu passado, seus títulos, seus fracassos. O que resta? Respire e observe. Não o mundo, mas aquilo que observa. O que está lá, no fundo do fundo, antes de qualquer pensamento surgir. Quem? É o eu que pensa? Essa pergunta, simples e devastadora, atravessa séculos, escolas, religiões e meditações. É a raiz da filosofia, o ponto de partida de toda busca espiritual. Mas também é um abismo, pois talvez não haja resposta, apenas o silêncio e o mistério da consciência. Capítulo 1. O Teatro da Consciência. David Hume, o filósofo escocês do século XVIII, se propôs a olhar para dentro de si com rigor. Não para encontrar alma, essência ou centelha divina, mas para investigar a própria experiência da consciência. E o que ele encontrou? Nada. Ou melhor, encontrou sensações, emoções, imagens, ideias, mas não um eu. Quando entro mais intimamente no que chamo de mim mesmo, escreveu Hume, eu tropeço sempre em alguma percepção particular. Calor ou frio, luz ou sombra, amor ou ódio, dor ou prazer. Eu nunca posso me agarrar a mim mesmo sem uma percepção. E nunca posso observar qualquer coisa além da percepção. Em outras palavras, não há um eu no centro do palco. Há apenas o palco, as luzes, os atores, e nenhuma entidade central unificadora. Hume chamou isso de teoria do feixe. O eu seria apenas um feixe de percepções, como uma constelação que só parece um desenho a partir da Terra, uma ilusão de unidade construída pela memória e pela linguagem. Essa ideia é inquietante. Se não há um eu fixo, o que somos nós? Apenas fluxo, acaso? Fragmento? A consciência, nesse modelo, é como um teatro onde os pensamentos aparecem, representam, se despedem. Mas não há diretor, não há plateia. E talvez nem teatro haja, apenas o espetáculo transitório da mente em movimento. Essa concepção ecoa hoje nas ciências cognitivas e no budismo. Mas para o Ocidente moderno, acostumado à ideia de um ego firme, soberano e individual, ela é quase uma heresia. Hume não encontrou o eu, e nos deixou com a pergunta: será que o eu existe apenas porque insistimos em vê-lo? Capítulo 2. O olho que tudo vê. Enquanto Hume via no eu apenas um feixe de percepções passageiras, as tradições orientais deram um passo diferente, e, em certo sentido, mais radical. Elas não negaram que os pensamentos, emoções e sensações sejam transitórios, mas apontaram para algo que, embora não seja um objeto entre os objetos, permanece: a consciência que testemunha. No coração da filosofia indiana, especialmente nos Upanishads, encontramos o conceito de Atman. O Atman não é um pensamento, não é uma emoção, não é sequer uma imagem de si. É aquilo que observa tudo isso. É o olho que vê, mas que não pode ser visto. É o fundo silencioso da mente, onde não há nome, nem forma, apenas a pura presença. Imagine um céu. Nuvens vêm e vão, como pensamentos, sensações, lembranças. Mas o céu, em si, permanece. Esse céu silencioso é a metáfora do Atman, ou na linguagem contemporânea da consciência pura. No budismo, especialmente no Zen, esse ponto é ainda mais enfatizado. Você não é aquilo que pensa ser. Você é o que percebe os pensamentos. Você não é a ansiedade. Você é a consciência da ansiedade. Você não é o medo. É o campo em que o medo surge e desaparece. Essa visão não propõe um ego estático ou uma identidade sólida. Na verdade, ela dissolve o ego como uma ficção construída. Mas também não afirma que não existe nada. Existe sim, uma qualidade de presença, uma abertura, um testemunho silencioso. Os praticantes de meditação experimentam isso. Nos começo tudo é barulho, a mente tagarela os pensamentos ininterruptos. Mas com o tempo aprende-se a observar, não reagir, apenas estar. E nessa simples observação,
uma consciência mais profunda desperta. Essa consciência não precisa de identidade. Ela não diz eu sou isso ou sou aquilo. Ela simplesmente é. E talvez seja esse o ponto. O eu não é algo que se define, mas algo que se percebe e que percebe. Um espelho que reflete tudo, mas que em si mesmo permanece invisível. Assim, enquanto o pensamento ocidental busca encontrar o eu como substância, as filosofias orientais nos convidam a desaparecer, como ego, para despertar como consciência. Capítulo 3. Descartes, o fundador do eu moderno. Se há um momento decisivo na história da filosofia ocidental em que o eu foi coroado soberano, esse momento atende pelo nome de René Descartes. Em meio às incertezas do século XVII, guerras, colapsos religiosos, o início da ciência moderna, Descartes buscava uma verdade que não pudesse ser abalada por nenhuma dúvida, e ao desmontar cada crença, ao duvidar de tudo, dos sentidos, do corpo, do mundo, encontrou um núcleo irredutível. Cogito, ergo sum. Penso, logo existo. Não importa se o mundo é um sonho, se um gênio maligno me engana, se tudo o que vejo é ilusão, o simples fato de duvidar já prova que alguém está pensando. E se há pensamento, há existência. Nesse gesto, o eu se torna o primeiro fundamento. Não mais Deus, não mais a natureza, mas a consciência individual, pensante, autoevidente. É o nascimento do sujeito moderno, do eu autônomo, racional, que se pensa separado do mundo. A mente como substância pensante, o corpo como mera extensão. Mas esse gesto, ao mesmo tempo que inaugurou o pensamento crítico moderno, também separou o sujeito do mundo. Criou um abismo entre o eu e o real. A interioridade virou prisão. A mente castelo murado. E surge então um paradoxo. Quanto mais certo estou de mim como pensador, mais distante fico do mundo como vivido. A dúvida cartesiana criou uma fortaleza, do eu, segura mas solitária. Descartes deu ao mundo moderno a certeza da razão individual, mas talvez ao fazer isso, tenha amputado a experiência direta do ser. A existência se reduziu ao pensamento, como se sem pensamento não houvesse, mas. Será que o pensar é o fundamento do ser? Ou apenas uma de suas expressões? Será que somos apenas cognição? Ou há algo que precede o pensamento? Uma presença que não pensa, mas que é? Talvez, ao tentar encontrar o eu no pensamento, tenhamos esquecido aquele que observa o pensamento surgir. Capítulo 4. Nietzsche e a desconstrução do eu. Friedrich Nietzsche chegou ao palco da filosofia para abalar as fundações do eu cartesiano, desafiando a ideia de um sujeito fixo, estável e autônomo. Para ele, o eu não é uma essência, imutável, nem um ponto de partida seguro. É antes uma construção fluida, um campo em constante disputa. Nietzsche vê o eu como um efeito da linguagem e da cultura, um produto da gramática que impõe unidade onde há multiplicidade. Somos, na verdade, uma colcha de retalhos de desejos, vontades, impulsos contraditórios. Não um ator, mas um palco onde diferentes forças lutam pelo comando. Essa multiplicidade interior gera o que Nietzsche chama de ressentimento, uma tensão entre o que somos, o que queremos ser, e o que a sociedade espera de nós. Essa tensão cria máscaras, personas, a moral dos escravos, que tenta controlar o eu fragmentado. E é nesse jogo de forças que a identidade nasce, não como algo dado, mas como algo inventado. Mas Nietzsche não apenas desmonta o eu. Ele propõe um projeto audacioso para além da desconstrução. Através do conceito do Übermensch, o além do homem, ele convida o indivíduo a tornar-se quem realmente é. E quem isso é? Não um eu fixo, mas uma criação contínua, um processo artístico e vital. Torne-se quem você é, diz Nietzsche, não como um chamado ao conformismo, mas como um desafio ao eu fragmentado. É uma luta constante para transformar a multiplicidade interna em harmonia criativa. Não para encontrar um eu definitivo, mas para criar e recriar-se,
livre das amarras da moralidade imposta e da identidade pré-fabricada. Nesse sentido, o eu é uma obra em construção, uma obra aberta e inacabada que existe na tensão entre ordem e caos. É um fluxo vital que nos convoca a abandonar a ilusão da unidade estática para abraçar a complexidade do ser. Nietzsche convida, assim, a uma coragem radical, a coragem de se perder para se reinventar, a coragem de viver sem certezas absolutas, a coragem de ser um processo e não um produto. Capítulo 5. Sartre, o outro e a consciência reflexiva. Jean-Paul Sartre mergulha no abismo da existência para revelar a complexa relação entre o eu, o outro e a liberdade. Para Sartre, a consciência é sempre consciência de algo, um fluxo, que se direciona ao mundo. Mas é também consciência de si, uma reflexão que nos faz existir como sujeitos. No entanto, essa existência é radicalmente marcada pela presença do outro, aquele que vê, julga, interfere. O olhar do outro é um espelho que pode transformar nosso eu em objeto, tirando dele a liberdade pura e absoluta. É o olhar que provoca a vergonha, a angústia, o medo de ser reduzido a uma coisa. Sartre resume essa experiência no exemplo do homem que tenta esconder um objeto no bolso. Enquanto ninguém o observa, ele é livre. Mas basta que o olhar alheio se fixe, e ele se sente pego, exposto. O que antes era livre, torna-se coisa, definido pelo olhar do outro. Esse encontro com o outro é uma revelação desconcertante. Não somos apenas agentes livres, mas também objetos para os outros. A liberdade torna-se assim uma condenação, pois estamos condenados a escolher, mas também condenados a ser olhados e interpretados. Mas essa dualidade não é um aprisionamento definitivo. Ela cria a possibilidade da responsabilidade, da autenticidade. Pois ao reconhecer o outro, assumimos que nossas escolhas não são apenas para nós, mas reverberam no mundo, nos outros. A angústia existencial que Sartre descreve não é um sintoma de fraqueza, mas a força vital do existir. É o peso e o poder de sermos livres, absolutamente livres, e, portanto, absolutamente responsáveis pelo que somos. No fundo, o eu para Sartre é um projeto inacabado, sempre em tensão entre a liberdade interior e a alteridade exterior. Um ser lançado ao mundo, que deve construir a si mesmo em meio ao olhar do outro. Capítulo 6. Heidegger e o ser no mundo. Martin Heidegger propôs uma revolução no modo como pensamos o eu e o ser. Para ele, o ser humano não é um sujeito isolado, um eu pensante desconectado, mas um ser no mundo, um ente cuja existência é inseparável do contexto das relações e do mundo que habita. Esse conceito nos convida a abandonar a ideia cartesiana do ego como substância interior e a perceber que o ser humano está sempre lançado em um mundo já aberto, já significativo. Nós não somos espectadores externos. Somos participantes ativos dessa trama viva. Heidegger usa a palavra Dasein, literalmente ser aí, para expressar essa existência concreta e situada. Dasein não é um objeto no mundo, mas o ser que se preocupa, que se projeta no futuro, que vive entre os outros, que se relaciona. Mas o Dasein também é marcado pela finitude. Estamos conscientes de que nosso tempo é limitado, que somos seres para a morte. Essa consciência traz angústia, mas também clareza. Ela nos desperta para a autenticidade. No cotidiano, perdemo-nos no que Heidegger chama de inautenticidade, um modo de existir onde agimos no automático, seguindo convenções e fugindo da realidade profunda do nosso ser. Vivemos como se fôssemos eternos, como se o ser fosse dado, esquecido. Mas o chamado de Heidegger é para despertar do esquecimento do ser, para assumir a própria existência com coragem e atenção. Para sermos seres para a morte conscientes, vivendo com a urgência do presente. Nesse horizonte, o eu não é uma entidade fixa, mas um processo aberto, uma relação dinâmica com o mundo e consigo mesmo. É na tensão entre ser e tempo,
presença e ausência, que o Dasein se revela. Heidegger nos convida a habitar o mundo com uma nova presença. Não mais como dominadores ou observadores, mas como seres plenamente inseridos na teia do ser. Ao longo desta jornada navegamos pelas águas turbulentas do eu, esse enigma que desafia a razão e escapa à definição. Descobrimos que o eu não é uma pedra firme, mas um rio em constante fluxo. Rumi mostrou-nos que o eu pode ser um feixe de percepções, uma constelação sem centro. As tradições orientais apontaram para a consciência que observa tudo, silenciosa e imensurável. Descartes ergueu o eu pensante como fundamento do conhecimento moderno, enquanto Nietzsche desafiou essa solidez, revelando o eu como multiplicidade criativa. Sartre expôs a angústia da liberdade diante do olhar do outro, e Heidegger nos chamou a ser seres no mundo, conscientes da finitude e da urgência do existir. Esse percurso não entrega respostas definitivas, mas abre um espaço, o espaço do mistério, do questionamento, da liberdade. Quem é o eu que pensa? Talvez não uma entidade estática, mas o pulsar da vida que se desdobra em cada instante. O despertar não é encontrar uma identidade fixa, mas aprender a habitar a incerteza com coragem e presença, e é aí que o verdadeiro convite aparece. Não aceite definições prontas. Não se prenda a etiquetas, nem a imagens superficiais. Olhe para dentro com coragem e honestidade. Observe o fluxo de sua mente, o silêncio que está por trás dos pensamentos. Descubra o que permanece quando tudo é deixado para trás. Este é o caminho da filosofia, um caminho para a liberdade, radical, para o despertar do ser. Um convite para ser mais do que um pensamento passageiro, para ser consciência, presença, vida autêntica. Se este convite ressoou em você, convido-o a continuar essa jornada conosco. Inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe a série Despertar e Liberdade. No próximo episódio, mergulharemos na natureza da mente e nas ferramentas que a filosofia oferece para o autoconhecimento profundo. Porque despertar é possível, e a liberdade está ao alcance de quem ousa olhar para si mesmo.